presbítero Paulo Roberto, é com palmas para Jesus, irmão. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia a todos com a palavra do Senhor Jesus. Amém. Abra a palavra de Deus, eu vou ser bem breve. Daqui a pouquinho está me passando minha esposa, ela vai orar. Segundo Crônicas, louvado seja Deus, no capítulo 26. Segundo Crônicas 26, no versículo 16, diz assim: mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias. Eles disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse mistério. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa, perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Verso 20. Então, o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu por pressa e saiu, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até ao dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto ao mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. Descansou Uzias com seus pais, e com seus pais o sepultaram no campo do sepulcro, que era o dos reis, porque disseram: ele é leproso. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Amém. Fecha os olhos. Abra o teu coração para a luz com Deus. Senhor Jesus, Tu és maravilhoso, a Tua palavra, ela é fiel, ela é digna de toda aceitação, é lâmpada para nossos pés, luz para os nossos caminhos. Fala conosco, fala com o Teu servo e a Tua serva nessa noite, Pai. Nós cremos que o Senhor se faz presente através dos louvores e através da mensagem para a glória contínua, a grande vitória em nome de Jesus. Amém. Posso sentar e louve a Deus com as palmas bem fortes. Glória a Deus! Você sabe que a lepra, nos dias que nós vivemos, ela simboliza pecado, né? O pecado separa. O leproso, no passado, nós tinha que ficar longe da sociedade, isolado, ficar só, né? Porque a lepra contagia. E hoje, o homem sem Deus, o homem distante de Jesus, o homem que ainda não tomou a decisão de servir a Deus, de levar uma vida diferente, uma vida consagrada, irmãos, ele está com lepra e precisa ser curado desta lepra, irmãos. Eu estava no banco meditando: meu Deus, nós que fomos resgatados outrora, irmãos, do mundo, né, por misericórdia, não que nós merecíamos, já não mais participamos de festas mundanas, bebida, prostituição, drogas, vício, cigarro, jogo, espécie nenhuma. Nós, pode estar o calor que tiver, estamos sempre de camisa ou camiseta, de calça, enfim,
cobrindo o nosso corpo, né? Porque é a palavra de Deus armando da mesma forma. Procuramos andar em obediência, irmãos. Temos falha, sem dúvida, bastante falha. Temos erro, não sempre estamos errando, mas estamos procurando consertar nossa vida, irmãos. Estamos sujeitos a perder a salvação. Agora se imagine, a pessoa aí com uma vida desfreada, né? Uma vida totalmente cheia de piadas, de palavrão, uma vida, o corpo todo descoberto, né? Vivendo uma vida aí de bebedeira, prostituição. Então, irmão, medita, irmãos. Jesus, quando ele foi à cruz, para que nós tivéssemos o direito de salvação, ele padeceu, foi fiel até a morte, a palavra é até a morte de cruz, irmãos. Não negou a si mesmo, conforme o apóstolo Paulo, né, deixa registrado, irmãos. Em forma de um homem, né, ele se humilhou para que nós tivéssemos o direito da vida eterna. Amém, igreja? Amém. Já disse uma vez, eu torno a repetir. Certa vez eu ouvi um pastor dizendo que a vida eterna, ela, para nós termos uma noção mais ou menos como é que é o tempo da vida eterna. Está falando eterna. É como se um pardal. Os irmãos conhecem um pardalzinho, um passarinho bem comum, bem conhecido por todo mundo. Ele chegasse no oceano e enchesse o seu biquinho de água e fosse transportar o oceano para outra cidade, outro país. Quando ele conseguisse transportar esse oceano, né, nas suas viagens, picava um pouco d'água, colocava no outro lugar, voltava. Aí essa é mais ou menos a duração da vida eterna. Não tem fim. Meu Deus. Por isso que vale a pena nós trocar esses momentos de 40, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos aqui nessa vida. Nossa, não 100 anos. O irmão Luiz Thomas, em Curitiba, 101 anos. Na cidade de Ponta Grossa, com a senhora, ali, irmãos, com 106 anos, comendo, bebendo, andando, falando, xingando, brigando. Meu Deus. Então vale a pena nós trocar esse pouquinho aqui de vida aqui, irmãos, pela eternidade. Vale a pena, irmãos. Aleluia. Vale a pena nós abandonar esse mundo que cheira mal. A Bíblia diz que o pecado cheira mal. Sabe quando você passa no lugar, você faz assim, ó. Mais ou menos para o mundo ter uma ideia, né? O pecado cheira mal. O que é o pecado, irmãos? Tudo aquilo que desabona, que desacata a Deus, que aborrece a Deus. Seria uma relação enorme se nós fôssemos numerar o que é pecado, irmãos. Então, a desobediência, irmãos. Por isso, meus, que esse rei, Uzias, outrora, né, ele estava fazendo aquilo que agradava a Deus. O rei Uzias foi um homem muito próspero. Ele foi um homem assim que teve muitos bens, muita riqueza. Ele tinha armamentos, tinha soldados, tinha exércitos no seu comando. O rei Uzias, quando ele propôs buscar Deus, aqui voltando um pouquinho, né, no versículo 3, Uzias tinha 16 anos, o jovem de 16 anos. Que idade tem, jovem? 14. O jovem de 16 anos, olha só, começou a reinar e 52 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Jeconias, de Jerusalém. E fez o que era reto. Ou seja, o caminho do Senhor não é cheio de curva. O caminho do Senhor é reto, irmãos. Como eu sempre digo, jamais alguém como nós, seres humanos, vamos conseguir andar no risco, irmãos. Jamais, por mais que nós lutamos dia e noite. Só tem um que andou no risco, foi Jesus. Glória a Só Deus. nós temos que seguir as suas pisadas. Os apóstolos passaram, irmãos, chegaram próximo da perfeição, não foram perfeitos. Erraram, falharam, aborreceram a Deus, mas lutaram pela sua salvação. Nós temos que lutarmos dia após dia. Quem sabe se terminou o ano 2024, né, fazendo o plano de entrar em 2025 numa vida nova. Só entrou o ano 2025 vida nova quem aceitou Jesus Cristo como Salvador. Caso contrário, negativo. Aleluia. Continua no velho homem. Glória. Continua, né, nesse mundão aí, fazendo coisas que não agradam a Deus e aguardando a vinda de Jesus. Não sei como. Meu Deus. Irmãos, torno a repetir, irmãos. Jesus padeceu na cruz para que nós viéssemos ter direito de vida eterna. Só que há uma condicional, irmãos.
Não basta ter paletó e gravata, estar aqui no altar, cabelo baixo, não basta. Mas eles e eles de coisas para que nós tenhamos direito de salvação, igreja. Irmãos, não fica olhando para a minha pessoa, não fica olhando. Tem pessoas tão simples, irmãos, que ele fica apegado a um pastor, apegado a um obreiro. Nossa, aquele irmão lá, eu me espelho nele. Sim, devemos se espelhar nos fiéis. A Bíblia diz para nós ficar se espelhando nos fiéis, só que não podemos confiar no homem. Temos que olhar para aquele que é fiel, para aquele que é verdadeiro, aquele que é perfeito, Jesus, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Em Hebreus fala 12:2, olhando para o autor e consumador da fé. Então Uzias foi muito próspero quando ele pôs no coração de buscar o Senhor. E Deus deu muita graça para esse homem. O rei Uzias, olha só vou ler bem rapidinho aqui. Aleluia. Olha só. Louvado seja Deus. Saiu e guerreou contra os... Falando do rei Uzias. Saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate e o de Jabne e o de Asdod, edificou cidades, território entre os filisteus. Deus o ajudou. Por quê? Porque Uzias agradava a Deus. Em tudo ele procurava agradar a Deus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gilgal e contra os meunitas. Também edificou Uzias torres de Jerusalém, portas de esquina, porta do vale, porta do ângulo, e fortificou. Também edificou torres ao deserto, cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, muito nos vales, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores, vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, e saiu à guerra, tropas, segundo foi feito por escrivão. Louvado seja Deus. Depois da sua ordem, havia um exército guerreiro, 370.500 homens. 370.500 homens. Era um exército enorme, aleluia, que fazia a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacete, couraça, arcos, até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas, invenção de homens, peritos, destros destinados para a guerra, cantos das muralhas para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Igreja, preste bem atenção, essa palavra para mim, essa palavra para você, meu irmão, para você, minha irmã, para nós. Glória a Deus. Deus, irmãos, lá na Bíblia nos fala que nós conhecemos o Senhor e prossigamos em conhecer. Não basta só se crer na sua mente, imaginar que tem um Deus no céu, um Deus que fez os céus e a terra e o mar. Nós temos que procurar receber esse Deus na nossa vida. A Bíblia nos fala em Salmos, no 113, que ele se curva para ver o que está nos céus e na terra. Glória a Deus. Deus, ele se curva, irmãos. Se curva para ver o que está nos céus e na terra. Meu Não tem Deus. nem como nós imaginarmos a grandeza, a majestade desse Deus tão Aleluia. poderoso, irmãos. Aleluia. E aqui ele ajudou, ele foi com o rei Uzias até enquanto Uzias estava na dispensação, na presença de Deus, Deus era com ele. Até que a Bíblia diz que ele se fortaleceu. É o que nós vemos aqui, ó. Mas, havendo já fortificado, exaltou-se o seu coração. Aí foi a derrota. Meu Deus. Exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Irmãos, quando nós, que Deus tem misericórdia, irmãos, porque quem conhece o coração do ser humano é só Deus, irmãos. Só Ele sabe. E hoje nós temos pessoas que ele levanta e pina o nariz, irmãos, não cumprimenta o vizinho, não cumprimenta nem pessoa do seu familiar, irmãos. Ele acha que tem o rei na barriga, assim que as pessoas dizem. Isso, irmão, não vai levar a nada, irmãos. Isso é derrota da pessoa. A pessoa que anda dessa forma,
forma. A pessoa que age dessa forma, você não conhece, só ouve falar de Deus, mas não conhece a Deus, não conhece Jesus. Nós temos que descer no pedestal. O rei Uzias, até então, ele estava nesse patamar aqui, ó. Quando exaltou o seu coração, ele desceu. Desceu, porque Deus, irmãos, esse foi o ato de Lúcifer. Não vou ler para os irmãos, porque para não tomar tempo. Lúcifer, os irmãos sabem a história, foi um anjo maioral dos céus. Ele foi um anjo que comandava. Ele estava rodeado de pérolas preciosas, de ouro, enfim. Mas quando ele pensou, eu vou ser mais do que Deus, eu vou colocar meu trono acima de Deus. Meu Deus. Vou lançar para a terra, irmãos. Então, esse foi o pensamento de Satanás. Hoje ele é um anjo caído, com os diabos e os demônios. Então, mas nós temos que lutarmos para que nós sempre venhamos se humilhar. Sempre venha se humilhar. Certa vez eu participava de uma consagração de pastorado, de presbítero, diácono, e isso eu guardei comigo, vou levar até a sepultura. Quando a pessoa é membro, ele é desse tamanho. Quando ele passa a cooperar, ele desce de grau. Ele passa ao diaconado, ele desce. Quando ele chega ao presbitério, ele desce. Chega ao pastorado, ele desce. Ele não é o tapete, ele é o pó debaixo do tapete. É isso que Deus quer de nós. Ele cresce na sua graduação, mas ele cada vez vai se humilhando. Aleluia! Pensa os irmãos que a gente, por misericórdia, chegou ao presbitério. Pensa que é fácil, irmãos? Pensa que os irmãos acham, quem sabe no próximo ano, presbítero maior. O maior é Jesus, irmão. Glória a Grande Deus. é Jesus, irmãos. Aleluia! Glória a Deus. Mesma condição com os irmãos. Pelo mesmo barco, mesma condição com os irmãos. Só que a gente recebeu essa unção por misericórdia, não porque nós merecíamos, e eu não posso rejeitar porque eu sei que é de Deus, e ai de mim se rejeitar, Só que não podemos tomar lugar alheio. O que aconteceu com o rei Uzias? Agora eu sou rei, Agora, olha, irmãos, esse aqui não faltava, ele tinha tudo. Porém, quando o seu coração exaltou, irmãos, ele perdeu tudo. Perdeu, já Deus, já criou aquela nuvem, entre Deus e ele, resumindo a mensagem. Olha só, ele teve a ousadia de entrar no santo dos santos, no santuário, onde não era ele permitido, ainda que ele era rei, só era permitido aos sacerdotes, homens consagrados, a oferecer incenso para o Senhor. É como se o incenso é como se fosse, já viu quando você passa num lugar, se uma pessoa bem perfumada, cheiro gostoso, cheirinho gostoso, é um incenso, Deus tem prazer, no incenso. Glória a Deus. E era só o sacerdote para entrar no santuário. Aleluia. Mas Uzias, já que o seu coração se exaltou, estava fortificado, olha, irmãos, o inimigo das nossas almas cegou ele. Ele entrou no santuário. A Bíblia diz que Azarias, com mais 80 sacerdotes, entraram após ele e falaram: o que você está fazendo aqui, rapaz? Não é digno, você não pode estar aqui, rapaz. Como nós lemos aqui, porém os sacerdotes Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, verso 17, homens de maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias. Eles disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este missão, ou seja, para esta missão, só sacerdote. Fique na tua posição, rei. Você é rei e tem sacerdote. Não queira tomar o lugar de outros. Glória a É a mesma Deus. coisa nós hoje é uma guerra, uma briga, uma disputa de posição. Que Deus tem misericórdia. Não somente na sociedade desse mundão aí, um querendo puxar o tapete do outro, querendo tomar o lugar do outro, qualquer ramo, como também no cristianismo. Não poderia ter um cristianismo, mas infelizmente tem, não deveria ter. Ai daquele que quer puxar o tapete do outro, tomar o lugar do outro, porque tem inveja do outro. Então, Deus ele colocou os membros do corpo, todos no seu devido lugar, todos têm a sua função, um depende do outro, nem um queria tomar o lugar do outro. Irmãos. Uzias, ele teve a ousadia, ele perdeu o temor, e ele entrou no santuário. Ainda os 80 sacerdotes falaram para ele: olha, você não é digno, rapaz, você não compete a ti isso aí, é somente o sacerdote. Ele não resistiu, não quis nem saber, passou por cima do sacerdote. Olha que ele diz a palavra. Olha, então Uzias se indignou, aí ele ficou revoltado. Meu Deus.
Já vi pessoa falar, aquele irmão não é uma bênção, aquele irmão não é humilde, aquele irmão não é uma bênção. É humilde até você, enquanto você está elogiando, que bênção, que maravilha, mas pisa no calo dele para ver. Aleluia. Corrige ele para ver se ele não é uma bênção, se ele não vai soltar as unhas e vai te pular. Corrige ele. Fala, olha, irmão, que isso, rapaz? Por que falar esse tipo de coisa? Por que usar esse tipo de roupa? Ô, irmão, vigia na tua roupa, olha só que situação. Vê se não vai ficar revoltado. Vê se não vai querer nascer, ressuscitar a velha mulher, o velho homem. O ser humano, irmãos, a Bíblia diz lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 6, Deus se arrependeu de fazer o homem, o ser humano. Deus, isso aqui, aleluia. A raça mais terrível que tem é o homem, o ser humano. Porque, lamentavelmente, você tem orgulho. E o orgulho vai levar muita gente por infernos. Pessoas orgulhosas, pessoas que ele come o mesmo arroz que nós comemos, come o mesmo ovo frito que nós comemos, veste o mesmo calçado, mas ele mora em uma casa simples, né? Mas é orgulhoso, né? Não cumprimenta. Oh, glória a Deus. Entrei trabalhando nesse trabalho agora faz um mês. Aí tem um rapaz, moço, que já viu o diabo na vida dele. Quando eu entrei, eu já vi. Rapaz, mas antipático. Comigo. Com os demais, parece uma paraquedas. Se abraça e ri, mas quando ele passa perto de mim, não é outro cumprimenteiro. Boa noite. Não sou melhor que ele, não é melhor que eu. Só que assim, moço. Orgulho, a pessoa, eu já vi que ele não gosta. Não é que ele não gosta de crente, ele não gosta de Jesus mesmo. Ele gosta do Senhor. Irmão, o rei Uzias, irmãos, quando a queda dele foi essa, irmãos. Se ele tivesse, olha só, presta atenção. Se o rei Uzias tivesse dado ouvido aos sacerdotes, baixaram a cabeça e saído, opa, mas ainda não, mas tem que se revoltou. Estando errado, sendo corrigido pelo bem dele, ainda se revoltou. Ainda pegou incensário e saiu tentando queimar incenso. Olha só a mão de Deus. Brinca com Deus, irmãos. A Bíblia diz lá em Romanos 10:31, horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo, irmãos. Deus afugir, irmãos. Quando Uzias passou, menosprezou aqueles 80 homens consagrados, sacerdotes, mas o rei Azarias junto com eles, quando ele fez isso, pegou incensário, não quero nem saber, eu sei, em outras palavras, não está escrito em outras palavras, imagino, né? Aí eu sei o que estou fazendo, eu sou rei, enfim. Ele pegou o incensário, a Bíblia diz que na hora Deus feriu na testa, lepra na testa. Ele se sentiu leproso, não sei, uma ferida na testa, os sacerdotes viram aquilo, pegaram, quase empurrando ele viu que o negócio ficou feio para ele, aí ele pegou ele e fez para ele sair. Mexe com Deus, irmãos. Toca nas coisas de Deus, irmãos. Irmãos, agora há pouco estava comentando com o cooperador Guilherme, antes de começar o culto de fora. Ficou linda a igreja, irmãos. Bem pintadinho. É isso, meu Deus sagrado, irmãos. Ajeitar as coisas. Irmãos, tudo isso aqui, irmãos, essa caixinha de oração que é consagrado. Esse altar aqui nas mãos, o Deus é consagrado. Esse púlpito é consagrado. Aleluia! É consagrado, irmãos. Não quero levar essa ventilador aqui para tua casa, fazer um ventinho para você. É consagrado a obra de Deus, Senhor. Tudo é consagrado, irmãos. Os cabelos, irmãos, é do Senhor, igreja. É do Senhor. Agora, o rei Uzias, entrou na casa de Deus como se entrasse em qualquer lugar. Ele quis oferecer incenso ao Senhor. Na hora ficou leproso. Resumindo, ficou isolado, primeiramente de Deus, porque, irmãos, ser desprezado por Deus é coisa, não quero nem imaginar. Pelos homens. Quando alguém nos despreza, quando alguém nos. Já viu quando você chega em algum lugar, ninguém te dá a mínima? Não é ruim, irmãos? Você sente mesmo, né? É ruim, né? A gente é ser humano, a gente tem sentimento. Agora imagine você desprezado por Deus. Inclusive foi desprezado, foi lançado fora, ficou isolado na casa, e a lepra acompanhou até a morte dele. E morreu leproso. Então, por quê? Porque se exaltou, se engrandeceu, se achou que era o tal, se achou que estava por cima da carne seca, quis tomar a posição de outros. Não era para ele oferecer incenso, era para os sacerdotes. Mas ele, como rei, se exaltou, quis tomar o lugar. Fique na tua posição, meu irmão. Aleluia! Fique na tua posição, meu irmão. Glória a Deus. Irmão, sabia que tem pessoas, irmãos, que Deus vai conservar ele assim até a morte dele. Porque Deus sabe que se Deus conciliar algo a mais para ele, ele vai se estufar e vai se acabar.
conheci o irmão, né, uma família muito querida, minha esposa sabe quem é. Quando ele estava recebendo $1,5 por mês, ou seja, R$2.000 praticamente por mês, uma bênção. Pregava, orava, fazia programa errado, uma maravilha. E foi indo na igreja fiel. Eu não vou citar o nome aqui por questão de ética da igreja, né? Um amor, nós trabalhávamos junto na época. Ele passava em casa 20 para 6 da manhã, nós íamos sair, pegar às 6 horas da manhã, trabalhar junto. Aí, irmãos, foi fazendo mais curso. Todos nós temos direito de crescermos, com cuidado. Crescer na graça, no conhecimento e crescer também em todas as áreas com cuidado. Ele foi crescendo, foi melhorando. Quando ele passou a ganhar 5, 6 salários, primeira coisa, ele deixou Jesus, deixou isso aqui, ó, deixou de obedecer isso aqui. Aí foi para uma igreja aí que não precisa dar dízimo, nem falar, mas não sabem o que é. Por quê? Porque daí, né? Eu tirar o dízimo de 5, 6 mil, é coisa, né? Eu tirar R$600 do meu salário, dízimo. Aí o coração dele já perdeu Jesus, perdeu. Aí foi uma igreja que você, resumindo, perdeu Jesus, que é o principal de tudo, perdeu família. Hoje ele está um homem só. Tá bem, vive de aluguel, aposentado vive de aluguel, só que sem Jesus. Se esvaziou, se acabou. Por quê? Porque ele se engrandeceu. Em vez de ele continuar sendo fiel a Deus, ele que aprendeu, zelando pela palavra, porque só o salário dele subiu, né, de um salário e meio para 5, 6 salários, e ele se acabou. Porque, irmãos, e é verdade, irmãos, o homem tem que ter cuidado, irmãos, porque esse aqui derrubou muito crente. É verdade. O Vivo Mental, né, derrubou muito crente, irmãos. Cuidado, irmão, cuidado para não se engrandecer, não se exaltar. Então a mensagem de Deus para mim nessa noite e para você, meu irmão, minha irmã, não queira tomar o lugar de outros. Fique na tua posição. Que Deus te colocou. Onde Deus te colocou, faça com alegria, faça com amor. Não queira fazer, não queira ficar enciumado né, do lado. Faça a tua parte, irmãos. Porque Deus não erra. Quem erra somos nós. Deus não falha. Quem falha somos nós. Amém, igreja? Então, os dias, até então, quando ele estava fortificado, ao invés de ele exaltar, não, graças ao meu Deus, eu estou nessa posição e vou zelar para o meu Deus. Ele se engrandeceu, perdeu tudo. Que Deus tenha misericórdia. Jesus mesmo disse naquela parábola, né, do rico e o fariseu, melhorzinho, e o publicano, quando subiram ao templo, né, o fariseu batia no peito: ó Deus, eu não sou como esses demais aí, se exaltando, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu jejuo, grandes coisas, né? E o pecador do lado ali só abaixou a cabeça e falou: Deus, tem misericórdia do pecador. Jesus disse: esse sim foi justificado, não aquele que se exaltou. Porque aquele que se exalta será humilhado. Glória Se humilha, será exaltado. Amém, igreja? Então vamos humilhar, irmãos. Vamos aprender a se humilhar, igreja. Amém? Quem somos nós, irmãos? O pó da terra, irmãos. Em breve nós vamos voltar ao pó da terra, mas grande é o Senhor Jesus Cristo no nosso meio. Palmas para Jesus, igreja. Bem forte.